A pesquisa liderada pela Unesc sobre as sequelas causadas pela Covid-19 recebe recursos importantes. Uma multinacional do ramo alimentício, a BRF, apoia o projeto com R$280 mil para o estudo sobre os danos que o coronavírus pode causar no organismo de pessoas que desenvolveram a doença. A pesquisa é coordenada pelo professor, doutor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Unesc, Felipe Dalpisol, que está ao vivo aqui conosco no Balanço Geral. Temos o prazer de conversar com o professor Felipe, sempre cumprimentando, que tem feito um trabalho magnífico nessa área de Covid. Aliás, que cenário, como as pessoas estão cheias de dúvidas, inclusive o mundo científico se debate aí com relação a essas muitas opiniões a respeito da Covid. Obrigado pela gentileza em conversar conosco, professor. O que basicamente será esse estudo agora com recursos financiados? Boa tarde. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite para poder falar sobre uma dessas pesquisas lideradas pela Unesc, especificamente essa do meu grupo sobre as sequelas em sobreviventes da Covid-19. Então, esse é um estudo multicêntrico que a universidade está coordenando e que conta com o apoio de diversos outros centros hospitalares e universidades do nosso estado. Ela originalmente foi submetida ao CNPq e foi um dos poucos projetos no país a ser contemplados também com verbas do CNPq. E a gente teve a grata notícia há algumas semanas de que a BRF iria complementar esse auxílio do CNPq para que a gente possa realizar algumas análises não primariamente previstas no projeto do CNPq. Então, basicamente, o que se quer com esse projeto é, a partir da avaliação de dados sociodemográficos, de dados relacionados com a própria internação do paciente durante o hospital e durante a UTI, e com alguns dados moleculares de coletas tanto de sangue quanto de material genético desses indivíduos, é que a gente possa, de alguma maneira mais robusta, prever, num primeiro momento, os pacientes que têm mais chance de morrer a curto prazo pela Covid-19, e além desse prognóstico mais a curto prazo, nós também iremos avaliar o prognóstico desses pacientes a longo prazo, quer seja com a mortalidade em um ano após a alta hospitalar, ou também determinando o impacto que a Covid-19 tem na funcionalidade desse indivíduo a longo prazo. Já tem calculando assim o número de dias perdidos pela doença. Já fazer uma série de análises. Perdão. Não, já tem o cenário, esse público a ser pesquisado, já está delineado, e como será isso? A gente já incluiu mais de 300 pacientes nessas todas as UTIs que participam do estudo. Então, esses pacientes já estão sendo seguidos para determinar todas essas alterações, tanto a curto quanto a longo prazo. Agora, no início desse mês, na verdade, semana que vem, a gente vai começar a avaliar os primeiros pacientes com 6 meses já de seguimento, que é um ponto importante para determinar efetivamente se a doença vai levar a alterações sustentadas, porque ocasionalmente o indivíduo no primeiro mês ainda tem algum tipo de limitação por causa da internação prolongada e que costuma recuperar em alguns pacientes. Então a gente acredita que entre os 6 meses e 1 ano as sequelas que aparecerão vão ser sequelas mais sustentadas, vão ser sequelas mantidas pela vida do indivíduo. Então agora, na semana que vem, a gente começa a avaliar esses primeiros 60 pacientes que já têm 6 meses de seguimento, com provas de função pulmonar bastante complexas, tomografia de tórax, várias escalas para determinar presença ou não de doenças neuropsiquiátricas, de alterações de memória, de alterações de funcionalidade, empregabilidade, enfim, uma série de alterações que
a literatura sugere que pode acontecer nesses pacientes, mas que a gente ainda não tem certeza efetivamente da gravidade delas e não tem certeza exatamente na nossa realidade como é que isso vai se comportar, se vai ser semelhante às sequelas determinadas nos países de primeiro mundo, como por exemplo na União Europeia, ou se por alguma razão a gente pode ter algum tipo de sequela diferente ou mais grave, ou que necessite de um tipo de atenção diferencial. Importante dizer que esse recurso vem justamente em função daquilo que já se mostrou até agora, pesquisado aqui na Unesc, comandado por você, professor. Parabéns pelo trabalho desenvolvido e muito obrigado pela gentileza da entrevista. Eu que agradeço e um grande dia para todos. Ok, muito obrigado. Esse é um personagem aí, o professor Felipe da Pisol faz um trabalho magnífico nessa questão de coronavírus em meio a um cenário em que o mundo da ciência está buscando informações e nós estamos inseridos nesse contexto. Vamos colocar na tela aqui, por favor, os números de casos de coronavírus em Santa Catarina. A gente tem atualizado isso aqui, né? O governo do estado atualiza diariamente, esse é o número de ontem. Chegamos a 6.416 óbitos nesse momento, mantendo aquela letalidade de 1,10%. Casos ativos hoje, 15.239 e nós chegamos a 581.352 pessoas que tiveram o coronavírus. Agora eu mudo a tela, agora eu troco a tela e vou colocar aqui o percentual das UTIs. Olha esse número aqui, olha como esse número aumentou, já estava alto e aumentou ainda mais. Grande Oeste, 99% dos leitos de UTI estão ocupados. Claro que esse não é o número. Ontem o Polito dizia isso na rede estadual, né? Que a gente tem que levar em conta qual o número disponível também de leitos de UTI. E aí nós estamos exatamente no inverso aqui no Sul, 51,9%. Estamos numa média muito melhor que a região oeste do estado. Floripa está com 77% dos leitos ocupados, 62% da região de Itajaí, Vale do Itajaí, Blumenau, aquela região 62%, Meio Oeste 76% e Planalto Norte ainda um número bastante alto. Hoje nós temos disponíveis 400 leitos e aí o Sul contribui muito com esse número. A média estadual é de 73,80% dos casos de coronavírus em Santa Catarina.